Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Um conto síntese do romance Obsessão, desse emblemático escritor brasileiro, hoje no Leitura de Ouvido. Isso, conto que originou o romance. No final a gente volta a falar sobre isso. Boa leitura. Clara dos Anjos, de Lima Barreto. A Andrade Muricy. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não o sendo tanto atualmente como outrora. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamentos para modinhas. Aprendera a artinha musical na terra de seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado, mas não saía daí. Pouco ambicioso em música, ele o era, também nas demais manifestações de sua vida. Empregado de um advogado famoso, sempre quisera obter um modesto emprego público que lhe desse direito à aposentadoria e ao Montepio para a mulher e a filha. Conseguira aquele de carteiro, havia 15 para 20 anos, com o qual estava muito contente, apesar de ser trabalhoso e o ordenado ser exíguo. Logo que foi nomeado, tratou de vender as terras que tinha no local de seu nascimento e adquirir aquela casita de subúrbio por preço módico, mas mesmo assim, o dinheiro não chegara, e o resto pagou ele em prestações. Agora, e mesmo há vários anos, estava em plena posse dela. Era simples a casa. Tinha 2 quartos, um que dava para a sala de visitas e outro para a de jantar, correspondendo a 1/3 da largura total da casa. Havia nos fundos um puxadito que era a cozinha. Fora do corpo da casa, um barracão para banheiro, tanque, etc. E o quintal era de superfície razoável, onde cresciam goiabeiras maltratadas e um grande tamarineiro copado. A rua desenvolvia-se no plano e, quando chovia, encharcava que nem um pântano. Entretanto, era povoada e dela se descortinava um lindo panorama de montanhas que pareciam cercá-la de todos os lados, embora a grande distância. Tinha boas casas a rua. Havia até uma grande chácara de outros tempos, com aquela casa característica de velhas chácaras de longa fachada, de teto acaçapado, forrada de azulejos até a metade do pé direito, um tanto feia, é fato, sem garridice, mas casando-se perfeitamente com as anosas mangueiras, com as robustas jaqueiras e com todas aquelas grandes e velhas árvores que talvez os que as plantaram não tivessem visto frutificar. Por aqueles tempos, nessa chácara, se haviam estabelecido as Bíblias. Os seus cânticos aos sábados, quase de hora em hora, enchiam a redondeza. O povo não os via com hostilidade. Mesmo alguns humildes homens e pobres raparigas simpatizavam com eles, porque justificavam. Não eram como os padres, que para tudo querem dinheiro. Chefiava os protestantes um americano, Mr. Shep, homem tenaz e cheio de uma eloquência bíblica que devia ser magnífica em inglês, mas que no seu duvidoso português se fazia simplesmente pitoresca. Era Sharp, daquela raça curiosa de Yankees que, de quando em quando, à luz da interpretação de um ou mais versículos da Bíblia, fundam seitas cristãs, propagam-nas, encontram adeptos logo, os quais não sabem bem por que foram para a nova e qual a diferença que há entre esta e a que vieram. Fazia prosélitos e, quando se tratava de iniciar uma turma, os noviços dormiam em barracas de campanha, erguidas no eirado da chácara ou entre as suas velhas árvores maltratadas e desprezadas. As cerimônias preparatórias duravam 1 semana, cheia de cânticos divinos, e a velha propriedade, com as suas barracas e salmodias, adquiria um aspecto esquisito de convento ao ar livre, de mistura com um certo ar de acampamento militar. Da redondeza, poucos eram os adeptos ortodoxos. Entretanto, muitos lá iam por mera curiosidade ou para deliciar-se com a oratória de Mr. Shep.
Iam sem nenhuma repugnância, pois é próprio do nosso pequeno povo fazer um extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte e socorrer-se desta ou daquela, conforme os transes de sua existência. Se trata de afastar atrasos de vida, apela para a feitiçaria. Se trata de curar uma moléstia tenaz e resistente, procura o espírita. Mas não falem à nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo sacerdote católico, porque não há quem não se zangue. Meu filho ficar pagão, Deus me defenda. Joaquim não fazia exceção desta regra e sua mulher, a Engrácia, ainda menos. Eram casados há quase 20 anos, mas só tinham uma filha, a Clara. O carteiro era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na tez, a filha puxava o pai, e no cabelo, a mãe. Na estatura, ficara entre os dois. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados. A mãe, não sendo muito baixa, não alcançava a média, possuindo uma fisionomia miúda, mas regular, o que não acontecia com o marido, que tinha o nariz grosso, quase chato. A filha, Clara, tinha ficado em tudo entre os dois, média deles, era bem a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai, crescera cheia de vapores de modinhas e enfumaçara a sua pequena alma de rapariga pobre com os dengues e a melodia aos descantes e cantarolas. Com 17 anos, tanto o pai como a mãe tinham por ela grandes desvelos e cuidados. Mais depressa ia Engrácia à venda de seu nascimento buscar isto ou aquilo do que ela. Não que a venda do seu nascimento fosse lugar de badernas, ao contrário, as pessoas que lá faziam ponto eram de todo respeito. O Alípio, uma delas, era um tipo curioso de rapaz que, conquanto pobre, não deixava de ser respeitador e bem comportado. Tinha um aspecto de galo de briga, entretanto estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malais de apostas, não possuindo, é preciso saber, nenhuma. Um outro que aparecia sempre lá era um inglês, Mr. Parsons, desenhista de uma grande oficina mecânica das imediações. Quando saía do trabalho, passava na venda. Lá se sentava naqueles característicos tamboretes de abrir e fechar, e deixava-se ficar até o anoitecer bebericando ou lendo os jornais do Sr. Nascimento. Silencioso, quase taciturno, pouco conversava e implicava muito com quem o tratava por seu mister. Havia lá também o filósofo Menezes, um velho hidrópico que se tinha na conta de sábio, mas que não passava de um simples dentista clandestino e dizia tolices sobre todas as coisas. Era um velho branco, simpático, com um todo de imperador romano, barbas alvas e abundantes. Aparecia às vezes o J. Amarante, um poeta, verdadeiramente poeta, que tivera o seu momento de celebridade em todo o Brasil, se ainda não a tem. Mas que naquela época, devido ao álcool e a desgostos íntimos, era uma triste ruína de homem, apesar dos seus 10 volumes de versos, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele. Amnésico, semi-imbecilizado, não seguia uma conversa contínua e falava desconexamente. O subúrbio não sabia bem quem ele era, chamava-o muito simplesmente o poeta. Um outro frequentador da venda era o velho Valentim, um português de seus 60 anos e pouco, que tinha o corpo curvado para diante devido ao hábito contraído no seu ofício de chacareiro, que já devia exercer há mais de 40. Contava casos e anedotas de sua terra, pontilhando tudo de rifões portugueses do mais saboroso pitoresco. Apesar de ser assim, decente, Clara não ia à venda, mas o pai, em alguns domingos, permitia que fosse com as amigas ao cinema do Meyer ou Engenho de Dentro, enquanto ele e alguns amigos ficavam em casa tocando violão, cantando modinhas e bebericando Paraty. Pela manhã, logo nas primeiras horas, os companheiros apareciam, tomavam café, iam em seguida para o quintal, para debaixo do tamarineiro, jogar a bisca, com 1 litro de cachaça ao lado. E aí, sem dar uma vista de olhos sobre as montanhas circundantes, nuas, empedrouçadas, deixavam-se ficar até a hora do ajantarado, que a mulher e a filha preparavam. Só depois deste é que as cantorias começavam. Certo dia, um dos companheiros dominicais do Joaquim
pediu-lhe licença para trazer, no dia do aniversário dele, que estava próximo, um rapaz de sua amizade, o Júlio Costa, que era um exímio cantor de modinhas. Acedeu. Veio o dia da festa e o famoso trovador apareceu. Branco, sardento, insignificante de rosto e de corpo, não tinha as tais melenas denunciadoras, nem outro qualquer traço de capadócio. Vestia-se seriamente como um apuro muito suburbano, sob a tesoura de alfaiate de 4ª ordem. A única pelintragem adequada ao seu mister, que apresentava, consistia em trazer o cabelo repartido no alto da cabeça, dividido muito exatamente pelo meio. Acompanhava-o o violão. A sua entrada foi um sucesso. Todas as moças das mais diferentes cores, que aí a pobreza harmonizava e esbatia, logo o admiraram. Nem César Borgia, entrando mascarado num baile à fantasia dado por seu pai no Vaticano, causaria tanta emoção. Afirmavam umas às outras: é ele sim! Os rapazes, porém, não ficaram muito contentes com isso e, entre eles, puseram-se a contar histórias escabrosas da vida galante do cantor de modinhas. Apresentado aos donos da casa e à filha, ninguém notou o olhar guloso que deitou para os seios empinados de Clara. O baile começou com a música de um terno de flauta, cavaquinho e violão. A polca era a dança preferida e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. No intervalo, Joaquim convidou: "Por que não canta, seu Júlio?" "Estou sem voz", respondeu ele. Até ali nem tinha tomado parte no remo e, repinicando as cordas, não deixava de devorar com os olhos os bamboleios de quadris de Clarinha quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, animou-se a fazê-lo também. "Por que não canta, seu Júlio? Dizem que o senhor canta tão bem." Esse tão bem foi alongado maciamente. O cantador acudiu logo. "Qual, minha senhora? São bondades dos camaradas." Consertou a pastinha com as 2 mãos enquanto Clara dizia: "Cante, vá." "Já que a senhora manda", disse ele, "vou cantar." Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou: "Amor e sonho." E começou com uma voz muito alta, quase berrando a modinha, para depois arrastá-la num tom mais baixo, cheio de mágoa e langor, sibilando os S's, carregando os R's das metáforas horrendas de que estava cheia a cantoria. A coisa era, porém, sincera, e mesmo as comparações estrambóticas levantavam nos singelos cérebros das ouvintes largas perspectivas de sonhos, erguiam desejos, despertavam anseios e visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos e só Clarinha não aplaudiu, porque, tendo sonhado durante toda a modinha, ficara ainda embevecida quando ela acabou. Dias depois, vindo à janela por acaso, era de tarde, sem grande surpresa, como se já o esperasse. Clara recebeu o cumprimento do cantor magoado. Não pôs malícia na coisa, tanto assim que disse candidamente à mãe: "Mamãe, sabe quem passou por aí?" "Quem?" "Seu Júlio." "Que Júlio?" "Aquele que cantou nos anos de papai." A vida da casa após a festança de aniversário do Joaquim continuou a ser a mesma. Nos domingos, aquelas partidas de bisca com o Eleutério, servente da biblioteca, e com o Augusto, guarda municipal, acompanhadas de copitos de cachaça e o violão à tarde. Não tardou que se viessem a agregar um novo comensal. Era o Júlio Costa, o famoso modinheiro suburbano, amigo íntimo do Augusto e seu professor de trovas. Júlio quase nunca jantava, pois tinha sempre convites em todos os 4 pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de parceirada e pouco bebia. Apesar de não demorar-se pela tarde adentro, pôde ir cercando a rapariga, a Clara, cujos seios empinados, volumosos e redondos, fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável.
Em começo foram só olhares que a moça, com os seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios, trocados às escondidas, para afinal vir a fatídica carta. Ela a recebeu, meteu-a no seio e, ao deitar-se, leu-a sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica no que diz respeito à ortografia e à sintaxe que se pode imaginar. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes, era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara, que com a sua leitura sentiu haver nela surgido alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver. Viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim, como um cão sem dono. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada? Uma dúvida lhe veio. Ele era branco, ela mulata. Mas que tinha isso? Tinham-se visto tantos casos, lembrou-se de alguns, por que não havia de ser? Ele falava com tanta paixão, ofegava, suspirava, chorava, e os seus seios duros estouravam de virgindade, de ansiedade de amar. Responderia. E assim fez. No dia seguinte, as visitas de Costa tornaram-se mais demoradas e as cartas mais constantes. A mãe desconfiou e perguntou à filha: "Você está namorando seu Júlio, Clarinha?" "Eu, mamãe? Nem penso nisso." "Está sim, então não vejo?" A menina pôs-se a chorar. A mãe não falou mais nisso. E Clara, logo que pôde, mandou pelo Aristides, um molecote da vizinhança, uma carta ao modinheiro relatando o fato. Júlio morava na estação próxima e a situação de sua família era bem superior à da sua namorada. O seu pai tinha um emprego regular na prefeitura e era em tudo diferente do filho. Sisudo, grave, sério, e até a imponência grotesca do bom funcionário, e não seria capaz de admitir que a namorada do filho dançasse na sua sala. Sua mulher não tinha o ar solene do marido, era porém relaxada de modos e hábitos. Comia com a mão, andava descalça, catava intrigas e novidades da vizinhança. Mas tinha, apesar disso, uma pretensão íntima de ser grande coisa, de uma grande família. Além do Júlio, tinha 3 filhas, uma das quais já era adjunta municipal. E das outras 2, uma estava na escola normal e a mais moça cursava o Instituto de Música. Tiravam muito ao pai, no gênio sobranceiro, no orgulho fofo da família. E tinham ambição de casamentos doutorais. Mercedes, Adelaide, Maria Eugênia, esses eram seus nomes. Não suportariam de nenhuma forma Clara como cunhada, embora desprezassem soberbamente o irmão pelos seus maus costumes, pelo seu violão, pelos seus plebeus galos de briga e pela sua ignorância crassa. Pequeno-burguesas, sem nenhuma fortuna, mas devido à situação do pai e a terem frequentado escolas de certa importância, elas não admitiriam para Clara senão um destino, a de criada de servir. Entretanto, Clara era doce, meiga, inocente e boa. Podia-se dizer que era muito superior ao irmão delas pelo sentimento, ficando talvez acima dele pela instrução. Conquanto fosse rudimentar, como não podia deixar de ser, dada sua condição de rapariga pobríssima. Júlio era quase analfabeto e não tinha poder de atenção suficiente para ler o entrecho de uma fita de cinematógrafo. Muito estúpido, a sua vida mental se cifrava na composição de modinhas delambidas, recheadas das mais estranhas imagens que a sua imaginação erótica, sufocada pelas conveniências, criava, tendo sempre perante seus olhos o ato sexual. Mais de uma vez ele se vira a braços com a polícia por causa de defloramento e seduções de menores. O pai, desde a segunda, recusava intervir, mas a mãe, Dona Inês, a custo de rogos, de choro, de apelo para a pureza de sangue da família,
conseguira que o marido, o capitão Bandeira, procurasse influenciar, a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha de 16 anos, a quem o Júlio tinha feito mal. Apesar de não ser totalmente má, os seus preconceitos junto à estreiteza da sua inteligência não permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. Sem nenhum remorso, deixou-o por aí, à toa, pelo mundo. O pai, desgostoso com o filho, largara-o de mão e quase não se viam. Júlio vivia no porão da casa ou nos fundos da chácara onde tinha gaiolas de galos de briga, o bicho mais hediondo, mais repugnantemente feroz que é dado a olhos humanos ver. Era a sua indústria e o seu comércio, esse negócio de galos e as suas brigas em riandeiros. Barganhava-os, vendia-os, chocava as galinhas, apostava nas rinhas. E, com o resultado disso e com alguns cobres que a mãe lhe dava, vivia e obtinha dinheiro para vestir-se. Era o tipo completo do vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros bairros do Rio de Janeiro. A mãe, sempre temendo que se repetissem os seus ajustes de contas com a polícia, esforçava-se sempre por estar ao corrente dos seus amores. Veio a saber do seu último com a Clara, e repreendeu-o nos termos mais desabridos. Ouviu ao filho respeitosamente sem dizer uma palavra, mas julgou de boa política relatar a seu modo, por carta, tudo à namorada. Assim escreveu: Queridinha, confesso-te que ontem, quando recebi a tua carta, minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo à mamãe, que lhe amava muito e fazia por você as maiores violências. Ficaram todos contra mim, é a razão por que previno-te que não ligues ao que lhe disserem. Por isso peço-te que preze bem o meu sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio. Clara já estava habituada com a redação e ortografia do seu namorado, mas apesar de escrever muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar um galanteador tão analfabeto. Ainda por cima, a sua fascinação pelo modinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiravam toda a capacidade crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado por Júlio. Choro, palpitações, anseios vagos, esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados. Tudo isso aquela carta lhe trouxe, além do halo de dedicação e amor por ela, com que Clara fez resplandecer na imaginação as pastinhas do violeiro. Daí a dias fez o prometido, isso é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. Nos domingos aparecia, cantava e semelhava que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara sentiu alguma coisa de estranho no ventre. Comunicou ao namorado. Qual? Não era nada, disse ele. Era sim, era o filho. Ela chorou. Ele acalmou-a prometendo o casamento. O ventre crescia, crescia. O cantador de modinhas foi fugindo, deixou de aparecer a miúdo e Clara chorava. Ainda não lhe tinham percebido a gravidez. A mãe, porém, com auxílio de certas intimidades próprias de mãe para filha, desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder, disse tudo, e aquelas duas humildes mulheres choraram abraçadas diante do irremediável. A filha teve uma ideia. Mamãe, antes da senhora dizer a papai, deixa-me ir até a casa dele para falar com a sua mãe. A velha meditou e aceitou o alvitre. Vai! Clara vestiu-se rapidamente e foi, recebida com altaneira por uma das filhas. Disse que queria falar à mãe de Júlio. Recebeu-a esta rispidamente, mas a rapariga, com toda a coragem e com um sangue frio difícil de crer, confessou-lhe tudo, o seu erro e a sua desdita. Mas o que é que você quer que eu faça? Que ele se case comigo, fez Clara num só hausto. Ora essa, você não se enxerga, você não vê mesmo que meu filho não é para se casar com gente da laia de você? Ele não amarrou você, ele não amordaçou você,
Vá-se embora, rapariga. Ora, já se viu, vá! Clara saiu sem dizer nada, reprimindo as lágrimas para que na rua não lhe descobrissem a vergonha. Então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum título, sem nenhuma qualidade superior. Por quê? Viu bem a sua condição na sociedade, o seu estado de inferioridade permanente, sem poder aspirar à coisa mais simples a que todas as moças aspiram. Para que seriam aqueles cuidados todos de seus pais? Foram inúteis e contraproducentes, pois evitaram que ela conhecesse bem justamente a sua condição e os limites das suas aspirações sentimentais. Voltou para casa depressa, chegou. O pai ainda não viera. Foi ao encontro da mãe, não lhe disse nada, abraçou-a chorando. A mãe também chorou, e quando Clara parou de chorar, entre soluços disse: Mamãe, eu não sou nada nesta vida. E esse foi Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Um conto homônimo desse romance clássico do Lima Barreto, né? Um conto que deu embrião, né, a esse romance, né? E ele denuncia não só a condição da inferioridade pela cor da pele, como a própria condição de ser mulher no início do século passado, né? Isso, e vale lembrar que o conto foi publicado com ele em vida, né? E o romance não. Olha que interessante, porque foi uma das últimas coisas que o Lima fez, ó. A gente tá aí na primeira semana de novembro, ele morreu no dia 1º de novembro de 1922, né? Portanto, há 101 anos. E ali nos últimos dias, bem próximo à sua morte, ele apresentou o primeiro capítulo do romance Clara dos Anjos, que, na verdade, ele iniciou essa escritura em 1904, e ainda quando ele estava criando, né, todo o plot, toda a história, ele pensava em talvez dar nome de O Carteiro, que o carteiro é centrado na personagem do pai da Clara, né? Que é o Joaquim, que é carteiro, legal. E tudo mais. E o que é interessante, Lucas, é que, tipo... Só vocês não liguem cachorro que tá coando de fundo do vizinho, que a gente tá na correria. É o subúrbio carioca. A gente não tá no Rio de Janeiro. Estamos na correria pra gravar, não dá pra parar. Deixa que o cachorro lata. Então, ele apresentou em 1920 esse primeiro capítulo do romance, mas os biógrafos fizeram um grande trabalho, né? O romance inteiro, Clara dos Anjos, saiu em 1948. Sendo que a data deste conto de hoje, esse conto de hoje data de 1920, 21, né? Então a gente tem essas fases, né, de um texto que foi uma obsessão pro Lima Barreto, sabe? A Clara dos Anjos, eu vejo que ele transpôs, assim, pra essa personagem o sofrimento de cor que ele mesmo sentia, né? Porque por ser ele também mulato, né? Funcionário público, morador de subúrbio. Então a gente tem muitas correlações biográficas da Clara com o Lima. Nossa, muito, muito legal. E a obra dele meio inteira, assim, é bem autobiográfica, né? Tem muito dele ali nas obras, né? E você que leu, que você conhece o romance, assim, bem profundamente, como é que você compara ele com o conto? Então, eu fiz até algumas anotações, porque eu estudei esse conto, esse romance, na verdade, no mestrado, né? Fiz até um artigo, que é um capítulo de livro, que se chama Marcas da Ordem Patriarcal na Literatura Brasileira, um livro organizado pelo professor Marcos Idem de Lima, que é fruto do mestrado. E daí eu percebo assim, Lucas, o plot da Clara é o mesmo, tanto no conto quanto no romance. Nós temos o quê? Uma mulata apaixonada, ingênua, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, que é seduzida então por um malandro, o tipo, até tem esse termo no conto, entre aspas, vagabundo doméstico, né? Mas ele era trovador. Então, a partir da sua modinha, da sua voz sedosa, do seu violão, no conto, Júlio Costa. No romance, Cassie Jones, a gente tem a mudança do nome, mas o malandro é o mesmo, né? Cassie Jones. É o mesmo perverso, né? Que vai seduzindo a moça até roubar o que lhe era mais precioso,
o que era mais precioso para uma moça no século passado? Deflorou-a, né, a virgindade. Isso, a sua virgindade. Mas esse Cassie Jones, ele teria algum vínculo ali com aquela igreja que citou ali, que estrangeira no começo, sabe, ali que citou qual que era a igreja? Agora esqueci. Mas será que tem alguma semelhança com o estrangeiro, assim? Será que ele é estrangeiro, esse Cassie Jones, ou não? Pois é, fica no ar isso, porque na verdade o texto foi trabalhado, retrabalhado, foi alterado, né? Essa parte da igreja não é tão presente no romance como é no conto, para ele ambientar. Eu acho que no conto ele usou essa estratégia para ambientar que as pessoas que conviviam com a família do Joaquim, né, era pessoa de boa índole, né, até o dia do aniversário do Joaquim, que então convidaram esse trovador, num amigo do então Júlio Costa falou pro Joaquim, posso trazer? Pode, né? E aqui a gente tem uma diferença no romance também, que no romance é no dia do aniversário de 17 da Clara que o Cassie Jones aparece. Que, né? Na verdade, dá uma certa importância a mais, né? Sim, também. Porque isso também vai migrando dessa ideia de o carteiro para Clara dos Anjos, né? A própria nominação do texto, né? Acho que isso é legal falar também sobre o nome, né? Clara dos Anjos. Então, explica o simbolismo aí por trás do nome. Então, a gente tem Clara dos Anjos. A gente sabe que ela é uma mulata, né? Mas, primeiro de tudo, Clara já remete a branco, a claro, né? A claridade, enfim. Tudo que remete à pureza e ingenuidade, né? Então, a gente tem, inclusive, esta moça que é criada enclausurada. Daí, a gente tem uma teórica que nos embasa muito, que é a Mary Del Priore, contemporânea e tudo mais. Ela tá fazendo curso, oferecendo aulas, enfim, é uma pessoa de muito respeito, né, na literatura brasileira, e ela explica esse movimento que as famílias faziam, né, como é que era a mulher e a família burguesa no início do século passado, né, então a mulher, ela tinha que ler esses romancezinhos Água com Açúcar, ao mesmo tempo ela sustentava toda a visão do marido por trás, né, para manter esse embranquecimento social. Ela, tanto o pai e os irmãos primeiro, e depois quando casava, ela mantinha essa imagem boa do marido. Então, a mulher que fazia todo esse trabalho, né, que tecia por trás dos panos para manter essa condição social de fachada de um homem, né, distinto, cavalheiro. Só que a mulher, até ela se casar, ela é enclausurada. Então, inclusive, a arquitetura das casas, Lucas, é muito interessante, porque a gente tinha... Não é o caso da casa da Clara nesse conto, que ele deixa claro na Clara, que era uma casa pequena de 2 quartos, né? Enfim, ele se demora explicando a casinha, o tempo que ele levou pra comprar, prestações e tudo mais, né? Sim. O puxadinho, o banheiro era fora, né? Então, bem subúrbio mesmo. E as casas eram construídas de tal forma, meio que caracol, meio labirinto. E o quarto da moça, da virgem, era no centro da casa, justamente para evitar a desgraça que aconteceu com a Clara. Que foi o quê? Pular a janela. O namoro na janela. Então, o desgramado pula a janela e deflora a moça por noites e noites até que ela engravida, né? Então, a gente tem essa cuidado exacerbado que no final ela critica, né? Quando ela sai... Ela questiona a sua condição da sociedade e fala dos cuidados tolos, né, que ela recebeu na sua educação. Quem sabe se ela tivesse tido uma educação mais verdadeira no sentido social, né, porque a gente sabe que a Clara é uma menina muito educada. Então, a educação dela, até ele deixa claro, perto as cartas, né, ela era bem mais escolarizada que o Cassie Jones. Né? Sim. Que no caso aqui o Júlio Costa. É verdade. Nos dois casos, no romance e no conto. Começa assim, dando essa ideia de que ele é de uma família burguesa e tal, e depois, né, ali do meio pro final, ele revela, né, que ela era muito mais intelectual do que ele, né, que tinha mais condições. Né? Trabalhando ainda um pouco mais da etimologia do nome Clara dos Anjos, a gente tem ainda 2 anjos de sobrenome. Duplamente, de novo, essa questão da pureza, do branco, né, do celestial, do elevado, né? Então a gente tem esse level a mais na personagem, só que ela é mulata, né? Ela tem a cor da pele pigmentada, e isso faz com que ela tenha todo esse sofrimento. E a gente tem também um romance pedagógico, que a gente prova ali que a moça que se entregou antes do casamento e engravidou, com essa condição social, né? Isso, claro, um cenário de 100 anos atrás, né? Ela, então, não tinha destino mais nenhum. Ela estava jogada às traças. Só que no romance,
Essa cena final é muito mais cruel. É muito mais cruel, porque inclusive ela tem uma aliada nesse momento. Até o Lima fez isso, né? Ele coloca uma mulher, que é a Dona Margarida, que vai junto na casa do Cassie Jones com a Clara, porque ela seria uma confidente e é uma mulher europeia, então ela já é viúva e ela vive sozinha, se sustenta, então já é uma mulher que tem uma condição diferente naquela de subalterna, né? Até porque ela já vivia sozinha, estava liberada dessa questão de ordem patriarcal, ela tinha seu próprio destino. E é nessa mulher no romance que a Clara vai buscar suas confidências, ela vai contar pela primeira vez que tá grávida, né? Aqui o conto é mais direto, é ela e a mãe dela, e as duas sofrem juntas, né? Então a gente tem essa condição de tentativa de embranquecimento social, porque ela sabe que ela merece, né? Ela falou, nem com como ela quer dizer assim, um pé rapado como esse, eu não posso casar? Ele não tem nada além de mim, além da cor, da pele diferente. Ela comenta também ao longo, né, ali que, eu já vi vários outros casos que deu certo, né, apesar dessa diferença, e acabou não dando certo. E a ela é reservado esse pior destino. É por isso que a gente tem essa questão pedagógica também, né, de ensinamento, mas ao mesmo tempo é muito cruel, né, esse destino reservado à menina. Eu acho que no romance é um pouco mais explorado, né, isso, e aqui a gente vê ela no final ali, nesse papel de humilhação, assim, né, e eu acho que no romance ele pegou e explorou isso ainda mais, abriu ainda mais, né? Não, então, nas palavras do romance é muito humilhante esse momento. Mas o conto ele já é muito bem feito, porque ele cita até as irmãs, né, desse Júlio Costa. Fala que até as irmãs são muito inferiores à Clara, né? Só que para elas, ela só teria para um destino, ser serva, né? Servir, né? Que seria a criada, né, da casa. Então, aí também a gente tem a ver com o movimento, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil, nessa época, né, na virada do século, depois que o Brasil se torna república, e a gente tem a questão dessa limpeza na cidade, né, jogando as pessoas desabonadas para a margem, né, para os cantos, né, para capital, né, Rio de Janeiro, temos que lembrar isso nessa época, né, a gente não tinha Brasília, isso foi na metade do século, né. Era ali onde tudo acontecia. Onde tudo acontecia, era o bafafá, o próprio Castro Alves, que a gente falava na semana passada, queria os ternos, né, as fatiotas feitas na capital, no Rio de Janeiro, que eram melhores que as de São Paulo, né, então a gente tinha essa capital se afrancesando, né, ficando como uma capital europeia, né. Ou mesmo Paris, né? A gente tem esse modelo seguido arquitetônico essa também. Tentativa aí. E daí a gente tem hoje, né, esse resultado, né, das pessoas que não restam outra forma a não ser morar realmente nesses casebres mais distantes, e a gente acabou aprendendo que se populariza isso como nome de comunidade, de favela, que é como a gente chama hoje, né? Só que esse é o subúrbio que trata o conto, que trata o livro. Então é essa condição aí. Não deixa muito claro a questão... Ali, em muitos casos, onde nasce a cultura, né, é das margens. Então, é muito engraçado se você vê que as pessoas, ela quer o artista quando o artista já é famoso, né? Quando é pra incentivar a cultura, aí... não, você tem que... né, você que tem que ir atrás aí e tal. Então, tem muito essa... o nascimento da cultura toda nas margens, né? E daí por que você tem que dividir, né? Desmantelar, assim, do centro, né? Muito estranho. Realmente, esse texto, ele dá voz a isso, né? Faz a gente pensar isso, né? Que a gente tem uma riqueza artística cultural, né? Existente, que essas pessoas, elas são levadas ao extremo. A gente sente isso na pele aqui também, fazendo leitor de ouvido, né? A gente muitas vezes tira de um lado para pôr no outro para fazer um produto, né, final legal e levar as pessoas a refletir. A gente sabe o quanto a gente estuda, você faz as ilustrações, e o artista essencial, que muitas vezes mora à margem, é isso mesmo, ele dá mais do que ele tem, ele sai de madrugada, ele vara noites, enfim, para tentar, às vezes, um espaço numa exposição e algo assim,
E realmente é difícil, é um território difícil de ser alcançado, né? A gente sabe disso. Todo mundo quer quando tá famoso, né? Ah, vem aqui, meu amigo e tal, daí tá tudo certo, né? Sim. Mas pra ajudar isso a crescer, mas pra pôr a semente ali e ajudar a regar essa árvore, ajudar a crescer, tem que fazer por conta própria, né? E também a arte é eu sempre falo quando alguém vem me perguntar, como é que eu sigo por esse ramo aí e tal. É uma coisa muito que você não pode ser mediano, né? Ou medíocre, ou, né? A gente conhece muito profissional em outras áreas que é mediano, mas ganha muito bem, né? Você não tem chance de ser medíocre, você tem que... Tem que ser bom naquilo. Dar tudo que você tem pra você conseguir alguma coisa com aquilo, né? Então tem E tem sempre aquela necessidade de você estar provando a sua inteligência, o seu conhecimento, né? Nem sempre é um território que você ganha que tá ok. Às vezes você chega num novo ambiente e você tem que provar de novo que você é inteligente, que você manja daquilo, que você sabe fazer, né? Pra ganhar o respeito das pessoas. Então, a gente espera, ao trazer esses episódios desse mês, que vá mudando também um pouquinho essa mentalidade das pessoas, né? De acolher a arte genuína, original, a arte feita com a alma, com as vísceras, né? Até fiz um post essa semana falando disso, né? Que é muito isso mesmo. Sim, tem muito essa coisa aí, né? A favela venceu, né? Que também é outra linha, né? Que às vezes a pessoa... Sim, mas, o cara teve que, assim, muitas vezes dar a vida, né? Pra conseguir, pra vencer ali, né? Entre essas aspas. E muitas vezes... A gente não tem noção disso, né? Ele fez porque ele conseguiu porque ele é bom, né? Ele se dedicou e tal. Não, o cara, tipo, pôs muita coisa, sacrificou muita coisa, assim, que, né? Às vezes a pessoa de uma cor da pele aceita, assim, socialmente, ou de uma condição melhor, não teria que sacrificar, né? Uma pessoa menos pigmentada. Né? Agora, quero dizer também que... Esqueci o que eu ia dizer. Bom, eu vou listar aqui os contos do Lima, todos que a gente tem rapidão, pra gente falar dos nossos apoiadores. Não todos dele, né? Todos que a gente já trouxe no Leitura. Até tá chegando um momento bom pra você reouvir O Milagre de Natal, um conto extraordinário que a gente fez em dezembro do ano passado. Aí tem o Congresso Panplanetário, tem o Pecado, que já fala muito dessa questão da pele, é um conto muitos astrais, assim, super curtinho, mas dá o recado cirurgicamente. Muito bom. Os Bruzundangas, que fala muito dessa questão cenário pós-república, né? Conto bem político, assim, bem interessante também para entender os tempos de hoje. A Nova Califórnia, que é sensacional, fala da busca pelo ouro, né? Essa necessidade de ambição e crescimento e ascensão social também tá ali. Carta, um defunto rico, também faz essa crítica social, né? As pessoas abonadas versus as menos abonadas. E aí a gente relançou recentemente O Homem que Sabia Javanês, que já tinha sido lá o episódio 11. Aí tem também um músico extraordinário que eu pulei aqui, não falei. É um episódio muito legal também. Todos esses contêm, assim, crítica social e, na verdade, não é essa coisa chata, assim, crítica social. É tratado de uma forma bem leve, né, e engraçado. Então, o Lima tem sempre humor no texto dele, né, é muito picaresco, assim, é muito divertido. Nunca tipo, a lição de moral, né, querendo dar lição e tal. É sempre essa, demonstrando os cenários, colocando na mesa ali, tratando de forma leve, engraçada. E o cara conseguiu ser leve com tudo que ele viveu, né? Sim. A gente não vai falar da biografia agora, tá, pessoal? Mas pode escutar um desses outros episódios aí. Que a gente já trouxe, né, a biografia dele. No Milagre de Natal tá bem completinha a biografia dele. E também tem O Homem que Sabia Javanês, a gente se demorou um pouco também em algumas questões da sua vida, que foi de 41 aninhos apenas. Morreu muito jovem. É isso aí, então esse foi Clara dos Anjos, de Lima Barreto, o conto. E se você quer apoiar falando em apoiar a cultura aí, né? Se você gosta do nosso podcast e quer que ele continue, quer que melhore cada vez mais, há uma forma de você fazer isso apoiando pelo apoia.se/leitura de ouvido ou enviando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas formas, você pode nos apoiar e também você recebe recompensa. Uma delas é, a gente fala o seu nome aqui nos créditos finais do podcast. E também você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz. Toda semana vem para você é a primeira pessoa a receber, junto com uma mensagem personalizada. Também você tem esse canal assim mais próximo com a gente aqui do Leitura de Ouvido.
Então, os nossos apoiadores são eles. Inclusive tem 2 novos, tá, Lucas? Vamos falar dos novos primeiro? Então é o Mário Catarino Vieira. Não, Mário não. Mauro. Desculpa, já comecei errando no primeiro dia falando o nome dele. Mauro Catarino Vieira da Luz. Que inclusive eu queria seu e-mail, Mauro, pra eu poder te mandar tudo isso que o Lucas acabou de citar aqui. Mauro, manda o teu e-mail pra leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente te inclui no nosso mailing aí, semanal. E também a Mônica Tocarnia. Mônica Tocarnia. Que nome diferente, né? Bonito. E os nossos outros apoiadores. Um abraço pra Mônica. Esses foram os 2 novos, né? Então a gente, sempre que entra apoiador novo, a gente dá esse destaque aí também. Mas os nossos apoiadores mais... Mas não quero falar antigos, mas... Não, a lista toda. A lista toda são eles. O baile todo. Aguinaldo Ângela Silveira Rebouças. Ana Cláudia Chaguri Lopes. Augusto Marques Ramos. Bruna Fultz Coutinho. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Caio Naves Oliveira. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Eduarda Quartim. Elaine Vieira Ferreira. Fabiana Maria Landiva. Felipe Cronato. Fred Teixeira Trivelato. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kelly Torquato. Leandra e Abel Borges. Lina Soares. Marcos Moraes de Oliveira. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rick Bardi. Mauro Catarino Vieira da Luz. Matheus Simon Brum. Mônica Tocarni. Meu Deus, como é que é a pronúncia sobre Mônica Tocarnia. Mônica Tocarnia. Você tem que falar ela. Nariel Arruda Borba. Paulo José Pereira de Rezende. Paulo Moura. Raimundo Gabino dos Santos. Harmana Fraz de Achitsky. Regina Pacheco. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvana Silva. Valéria Batista Pereira. Wagner Lúcia Alves. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mônica, semana que vem eu acerto o teu sobrenome. E obrigado por você nos acompanhar até agora. Mais uma vez, para apoiar o nosso podcast, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.